Saudações docentes, saudações colegas, chamo-me Xuxente Aníbal Mauai, estudante do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique, ISCTEM. Atualmente estou a fazer a licenciatura em Contabilidade e Auditoria e este trabalho é da cadeira de Contabilidade Financeira 2. Hoje farei a apresentação da norma 18, imparidade de ativos, onde contarei com a seguinte estrutura do trabalho: objetivo, âmbito, definição do ativo, definição de imparidade de ativos, teste de imparidade em ativos, como identificar um ativo em imparidade e, para finalizar, exercícios práticos. O objetivo desta norma é de estabelecer os procedimentos que uma entidade aplica para assegurar que os seus ativos estão registrados por uma quantia não superior à sua quantia recuperável. Onde é que a norma 18 é aplicada? Esta norma é aplicada na contabilização de imparidade de todos os ativos, com exceção de inventários, ativos provenientes de contratos de construção, ativos por benefícios de empregados, ativos financeiros que sejam abrangidos pela norma 25, no caso instrumentos financeiros, ativos biológicos relacionados à atividade agrícola comensurados pelo justo valor e ativos não correntes, no caso da norma 22. Definição do ativo. Um ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de acontecimentos passados dos quais se espera que fluam para uma entidade, no caso uma instituição, uma empresa, de benefícios econômicos futuros. Imparidade de ativo é uma perda por imparidade a quantia pela qual o valor escriturado do ativo excede a sua quantia recuperável. Teste de imparidade de ativo. Os testes de imparidade de todos os ativos terão de ser efetuados anualmente para determinados ativos ou apenas quando existirem indicações de imparidades para demais. Se caso existirem algumas indicações, a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo. Os ativos que obrigatoriamente terão de ser sujeitos a testes anuais de imparidade são ativos intangíveis com vida útil indeterminada, ativos intangíveis ainda não disponível para uso e um trespasso, no caso do goodwill. Agora vamos para como identificar um ativo em imparidade. Um ativo, quando deixa de proporcionar benefícios econômicos futuros, total ou parcialmente, ocorre a sua imparidade. A imparidade pode ocorrer ao nível de um ativo individual, de um conjunto de ativos, por exemplo, goodwill ou uma unidade de negócios. Vamos para um caso prático, no caso exercícios. O valor de uso de uma máquina é de 300 meticais, o valor realizável é de 200 meticais e o valor líquido contabilístico é de 400 meticais. Existem excedentes de revalorização de 60 meticais relacionados com a máquina. Verifique se existe uma perda por imparidade do ativo e, em caso afirmativo, proponha o lançamento contabilístico. Então, aqui temos a resolução que diz o seguinte: o valor recuperável é de 300 meticais, maior entre o valor de uso e o valor realizável. Sendo o valor contabilístico de 400 meticais, teremos de reconhecer a perda por imparidade de 100 meticais. No caso, essa é a primeira parte da resposta da nossa pergunta anterior. Então, o lançamento contabilístico a ser feito é: na conta 5621, excedentes de revalorização antes de impostos diferidos débito de 60 meticais, e na conta 643, perdas por imparidade do período, ativos tangíveis, que está a debitar 40 meticais, e na conta 392, imparidade acumulada de investimentos de capital, um ativo tangível que está a acreditar 100 meticais. Então, agora vamos para as dúvidas frequentes. O número 1 diz o seguinte: uma perda por imparidade pode ser revertida em anos futuros? A resposta é sim. Por quê? Excepto no que se refere ao transpasso, no caso um goodwill, uma vez que a reversão do goodwill corresponde a goodwill gerado intermitente. Então, isso significa que a goodwill é que gera, então só no caso do goodwill gerado é que não é possível que a imparidade seja revertida em anos futuros. A pergunta número 2 diz o seguinte: as perdas por imparidade afetam sempre o resultado do período? Não. Caso se trate de ativos não reavaliados,
A perda, a perda por imparidade afeta sempre os resultados do período. Isso significa que as perdas por imparidade sempre vão afetar o resultado. E assim termino a minha apresentação. Muito obrigado.